um grande amigo meu, Dr. Marco Kojorowski, que também é vice-presidente da OAB Tatuapé. A gente já tem algumas visitas, né, nessas lives que eu tenho feito pela TV aberta, pelo Facebook, né, a gente está participando disso. Né? Então, como é que está? Sexta-feira? Sexta-feira é corrida, né? Trabalhar sexta-feira, dia de advogado, correr muito. Tivemos um congresso hoje na querida OAB Tatuapé, na UNIP, da Tatuapé. E agora estou no escritório e recebi ilustre presença do nosso querido Walter Schion, né? Olha, eu tô tá vendo? É participativão da rede do Dr. Marco, aqui é a Soraya, o Léo, o Gada, a Cristina, a Rafaela, que acabou de entrar. Vamos falar um pouco de assunto da semana, mas agora, às 5 horas, eu tenho uma reunião, também uma entrevista com o Dr. Kiyoshi Arada, né? Nossa umidade. Mas agora a gente vai fazer essa escada. Toda sexta-feira eu vou passar, a gente vai conversar com o Dr. Marco Jorós, depois o Dr. Kiyoshi Arada. Ali também a rede está cheia, ó. O pessoal está falando ali bastante, o Henrique está ali, o Sérgio Paulo está ali. Eu estou olhando de longe, viu, gente? Olha o óculos aqui. Sabe o que eu queria falar, comentar com vocês essa semana? Aconteceu um monte de coisa. Uma das coisas que está muito em pauta no Brasil é a questão da prisão, né? A prisão após a segunda instância, né? O pessoal está discutindo muito, está no STF, sendo julgado. Então tem gente dizendo que o STF é contra o Brasil, tem gente que fala que o STF está contra a pátria, tem gente que fala que a Constituição reza uma coisa ou uma outra, e a pauta está discutindo, semana que vem a gente vai ter votação, certo? Bom, primeiro, o STF são 11 ministros, são 11 decisões, né? Cada ministro praticamente é um relator e fundamenta muito bem a sua decisão, de forma que a gente ainda não tem noção como vai ser a conclusão dessa sessão, dessas sessões de decisão. A gente já tem as orientações anteriores, se não me engano, 2016 e 2018, cujo próprio STJ, o STF, já havia implementado a prisão após o julgamento do colegiado, que é a segunda instância. E agora é um tema debatido, eu acho que proposto por 2 partidos, mais a OAB federal. Eu particularmente, Walter, na linha da advocacia e da legalidade, a Constituição Federal é muito clara com relação à prisão que deve ocorrer após o trânsito julgado. Se a sociedade clama por uma efetividade ou uma rapidez com relação ao entendimento de prisão após o julgamento do colegiado, né, após o julgamento de segunda instância, então caberia todo o estudo e preparação para essa reforma constitucional, né, para essa reforma. Agora, com relação já ao entendimento da Casa, da Suprema Casa, eu entendo que alterar neste momento pode causar uma confusão, talvez, né, porque vai ter muitos beneficiados que vão, através dessa decisão do Supremo, buscarem os seus direitos. Mas, francamente, eu não poderia te dar o resultado, porque a gente, claro, que cada um sabe o que cada ministro tem no seu entendimento, né? Mas eu acho que ainda faltam 5 votos, e o presidente também, do Supremo, e a gente não tem como imaginar se vai retroceder no sentido de atender à Constituição Federal, que é a prisão após o trânsito julgado, ou se vai manter o que é o entendimento da Casa, da Suprema Casa, que é a prisão após a decisão do colegiado da segunda instância. Olha, tá a Ruth Regina Kojorowski, que eu separei. É minha prima. Um abraço. Fernanda Borges, né? O Hélio Gustavo também está aqui. Olha, eu vou comentar, vou chamar o assunto, e aí eu quero que você dê um bate-papo desses principais temas da semana. Se você quiser participar, você entra aí na live, tanto
Marco que está aqui, ou se não, das nossas redes, lá do Facebook, a minha particular, você pode participar, depois manda pergunta. A área de especialidade do Dr. Marco Jonas, além de ser líder da OAB do Tatuapé, onde ele é o vice-presidente hoje, é direito bancário. Então, às vezes, também as pessoas têm dúvida, né? Sim, claro, fica à vontade. Né? Olha, agora tem uma outra situação que, isso a gente teve várias entrevistas com o Kiyoshi, em vários temas com o Ives Gandra, é a reforma da Previdência. Né? Passou agora nas duas casas a reforma da Previdência. E diz que o Brasil vai melhorar. Eu tenho minhas dúvidas com relação se os velhinhos estavam pagando tantas contas assim, se o problema do Brasil é ter gente idosa. Mas, de qualquer forma, o mercado diz que avançou, daqui a pouco a tua área, né? A área econômica avançou. Né? Você acha que vai melhorar mesmo? Diz que vai fazer quase 800 bilhões de recursos. A estimativa é de 1 trilhão de reais. O que eu acho é que vai ter esse tempo de adaptação, que são esses 14, 15 anos, né? E que realmente a reforma não abarcou todos os pontos importantes. Eu acho que pulou alguns pontos importantes. Eu sei que para aprovar uma lei é muito difícil, e aprovar uma lei como está sendo aprovada, no meu entendimento, de forma corrida, talvez, né, pelo tempo, enfim, pela proposta do presidente, eu entendo que faltaram alguns elementos importantes para a reforma da Previdência. E eu acho que essa ausência vai dar muita discussão em relação ao que ficou faltando. Né? E eu entendo também que, claro que é necessária a reforma, mas eu entendo que toda reforma que demanda um tempo menor do que necessário pode, às vezes, prejudicar alguma classe, pode prejudicar algum direito, né, o direito de algumas classes que vão ter que discutir até em matéria no judiciário, que eu acho cansativo também. Já que está sendo discutido Previdência, meu pensamento é que se discuta toda a Previdência de todas as classes e, após uma conclusão, possa entrar em votação. Não foi isso que aconteceu, já foi votado, e agora quem ficou para fora vai ter que brigar. Essa é a verdade. Tem os estados, né? Tem os estados, os municípios, né? E os especiais, que são a questão dos militares. Exato. Né? E os próprios parlamentares. Né? Porque, eu não sei, mas acontece o seguinte, eles podem optar por ficar num estilo de reforma ou no outro. Né? Então, é o que a gente está falando. Nós tivemos uma entrevista algum tempo atrás, juntos, né? E nós falamos exatamente essa questão, que a coisa estava evoluindo de uma certa forma no Congresso, na parte dos deputados, estava evoluindo bem, e depois retrocedeu. E aí estava indo para o Senado, e agora o Senado, através do presidente do Senado, foi muito bem conduzido, e a coisa correu de forma ágil, para não falar de forma rápida. Mas o problema é esse: se você não abarcar todos os assuntos previdenciários, todos aqueles que não ficam dentro dessa seara, eles vão ter que ser questionados judicialmente, não tem outra forma. E essa questão de escolha também, eu acho que fica difícil, porque alguns cargos, algumas posições são privilegiadas. Né? Nós não estamos falando do salário mínimo. Nós não estamos falando do salário de um deputado. Né? Nós não estamos falando aquele senhor que precisa de 1, 2 ou 3 salários mínimos para poder sobreviver. Né? Nós estamos falando de valores elevados que realmente eu acredito que poderia ser melhor tratado neste momento. Olha, eu queria falar, tem várias pessoas, vou chegar mais pertinho de vocês, ó. A Marilene está aqui, o José, o Eduardo Casinha, você vê que a gente não está enxergando. Débora Rodrigues, Geomilson Alves, Henrique Silveira de Souza, Henrique não é,
Não é aqui do escritório. É, o nosso Henrique está aqui. Eu é aqui do escritório. Abraço, Henrique. Então, tem várias pessoas. Você vê, a gente já está com idade, 51, Já vamos entrar na Previdência. Deixa eu falar outra coisa aqui, olha, essa semana, Tomás, aconteceu o seguinte, nosso litoral, como a nossa Amazônia, né, e a gente que foi da área militar, sabe que é difícil a fronteiriça, né? Então o litoral está nas forças da Marinha, né, e a Amazônia está nas forças do Exército. E aí deu todo esse problema do vazamento lá na região norte, né, que ninguém identificou ainda. Dizem que o vazamento vem de um país próximo nosso, irmão, por conta de análise das amostras, né? Dizem que esse ponto que eu ia botar agora, né? Temos agora, esses dias, o nosso ministro, o Ricardo Salles, que insinuou, na verdade ele comentou, né? Diz que o navio do Greenpeace estava passando perto, exatamente próximo ao dia que teve esse tipo de declaração, para deixar bem claro, disse que estava passando, insinuou que talvez o navio tivesse alguma coisa a ver com essa relação do vazamento de óleo. Primeiro que eu acho que foi dito no furor da palestra dele, né? Mas, bom, conclusão. É isso que dá, né? A gente fala o que quer, depois não quer, né? Complicado. Tá aqui. Depois o Greenpeace chamou a acusação de mentira e citou que está ajudando a combater os impactos gerados por esse vazamento, cobrando ações, né? Bom, conclusão. Até o Rodrigo Maia participou da conversa. Eu sei que sempre tem uma polêmica, sempre se fala alguma coisa. Olha, não é bom para jornalista, porque eu tenho sempre coisa para falar para vocês de diferente, né? É verdade. Bom, primeiro que é lamentável, né, Walter? Eu entendo que quem proporcionou esse problema, esse desastre, deveria já se manifestar imediatamente, né? Então, a gente não sabe a origem, não sabe qual o país, enfim, da onde veio, né? Ou talvez a inteligência das Forças Armadas deva saber, mas está apurando definitivamente qual país ou qual... O nosso Mourão falou alguma coisa, o cara é muito experiente. Muito, né? Experiente, é um general do Exército, é um homem preparadíssimo, experiente. O que acontece é que, então, primeiro temos que saber a origem e, em segundo lugar, temos que saber o porquê, quais são as consequências desse desastre, que para mim é uma consequência absurda, porque nós estamos falando não só das praias, mas da água, do mar, dos peixes, todos os seres vivos que compõem. Você acha que dá para acionar de forma internacional o país que comprovadamente tiver origem no óleo, né? Então, eu acho, vamos dizer que seja um outro país, fica muito difícil, ainda que leve para as cortes internacionais, pode ter um nível de sanção, pode ter um nível de correção, mas a gente sempre espera que é culposo, né? Nunca a gente espera que um desastre desse emana de uma situação dolosa, que alguém queira fazer isso, né? Porque está fazendo isso contra a humanidade, contra todos nós, né? Todos nós, seres vivos, né? Até os seres vivos que estão no mar e aqueles que vivem no mar, né? Toda a parte litorânea nordeste está prejudicada. Então, nós vamos entrar no verão e possivelmente não vamos gozar de viagens. Então, vai cair a rede hoteleira, as viagens, a própria aviação privada. Enfim, vai ocasionar diversos prejuízos decorrentes dessa destruição. O que eu entendo é que assim, o ministro, é lógico, ele deve estar apavorado com toda a situação e ele precisa manifestar, porque deve estar sendo cobrado pela sociedade, Walter, esse desafio de falar o que está acontecendo. O problema é que, a partir do momento que o ministro, né,
ele vai a público e fala alguma coisa que pode ainda não estar efetivamente comprovado, fica uma situação ruim para o próprio ministro. Então, acho que primeiro tem que ser devidamente apurado as causas, a origem. A gente tem que saber a origem, não adianta falar, país X ou país Y veio da onde? Por quê? Né? Por que não foi controlado? Porque se foi um vazamento, por que veja... Não é qualquer vazamento. Não é um vazamento, não é um navio. Né? Põe navio nisso, né? Não, precisa ser um mega navio. Eu acho que tem que ser alguns navios. Olha, né? Tem gente aqui perguntando, eu vou chegar aqui pertinho de vocês, só deixa eu tentar ver aqui. Olha aqui, ó, tem aqui, ó. O Henrique está aqui, ó. Meus cumprimentos à volta e tal. Ele está cumprimentando. E aqui, obrigado, Henrique. Obrigado, que é um excelente advogado também, um homem que conhece. Criminalista. Um criminalista que a gente está falando da prisão, né? Então, olha, tem o Dr. Thales Castelo Branco. Dr. Thales, o senhor para mim é uma referência. O Instituto dos Advogados é uma referência na minha carreira, na vida de vários, no direito brasileiro, né? O Thales foi presidente do Instituto. É um ícone, né? É um ícone, né? Ele está participando também, é uma pessoa que eu gosto muito, assim como o Dr. Kio Charada, o Dr. Maris, né? Que todos eu conheci, o Luiz Aprobato Machado, Dr. Ives Gandra. Olha quem também está nos assistindo, a doutora Vanessa Letícia, né? Que participa hoje da inscrição do Dr. Kio Charada, né? Obrigado, doutora. O Renan Smed também está aqui, né? Está aqui, o Marcelo Luiz. Vai trabalhar, Renan. E tem vários aqui que eu vou falar, vou chegar perto de vocês, olha aqui, ó. Só para falar, o Henrique está aqui, o Luiz César Aguirre do Otaviano. Ó, temos o Kio Charada daqui a pouco, Luiz, se quiser ver. O Lália, o Geomilson, deixa eu ver quem está mais aqui. Nossa, tem bastante gente. A Débora Rodrigues. O Sérgio Paulo Silva. Muito bacana. Eu queria falar um pouquinho para encerrar, a gente está chegando no finzinho, e dizer o seguinte: tem muito brasileiro hoje, são 12 milhões de desempregados, né? Diz que o Brasil está mudando, que estou vendo a linha de emprego, mas o que eu tenho notado, inclusive com as filas quilométricas que tem em São Paulo, que às vezes o sujeito que está na área trabalhista tem que receber pelo menos salário mínimo. Às vezes tem se condicionado com uma faculdade a receber um mínimo, que a Constituição manda, ou às vezes trabalhar meio período e receber, mas receber menos benefício e tal, né? E que a gente está no fim do ano. Então, evidentemente, vai ter mais emprego na área do comércio e tudo. Eu não vejo que a economia deu uma crescida, porque eu estou vendo muito desempregado. Tem vários amigos que estão numa situação muito difícil. A gente repara no consumo das pessoas. Eu vejo, olha, eu estava aqui na Paulista ontem, quando eu visitei o doutor Maris, e a primeira vez que eu vejo tanta gente com sacolinha de supermercado. As pessoas estão deixando de fazer outras compras e comprar comida. Sim. Não é isso que está acontecendo? Se locomover, comprar comida. Final de outubro, né, Walter? Eu já passei alguns natais com meu querido amigo Walter, e quando chegava entre setembro e outubro, a gente já começava a se preparar para o Natal, né? Então a gente vê a dificuldade que nós brasileiros estamos enfrentando. É uma dificuldade muito grande da ordem financeira e política também. Viu? A política eu ainda não consegui ver, com todo respeito, o que eu acho que a política polarizou, né? Tá assim, ou é muito direita, ou é muito esquerda. Se você é muito direita, que é pro Bolsonaro, se você não é patriota. Se você, eu não sou PT de nenhum, mas se você fala mais ou menos que você não é contra o país. Eu fico pensando o seguinte: na nossa época, a gente entrava na escola e jurava a bandeira e cantava o hino nacional. Sim. Né? Eu vejo muitas pessoas se identificando com o militarismo, mas sequer fizeram um exército. A seriedade, né? Eu, graças a Deus, entrei nas fileiras do exército, hoje sou segundo tenente do Exército R2, com muita satisfação na arma de engenharia. Aprendi muito no CPUR e é uma escola que a gente aprende, Walter, porque o Exército ele só ensina as coisas boas, as práticas boas, né? Os grandes líderes, né? Nós temos grandes líderes que fizeram o CPUR
E o Exército como um todo, né, os ativos também, são muito preocupados com a sociedade. Eu acho que aí a sua fala é importante porque a gente precisa se preocupar com a sociedade. Nós temos que trabalhar, nós temos que pagar as nossas contas, mas nós também temos que nos preocupar com o que está acontecendo com a sociedade. Agora você vê, final de outubro, nós estamos no final de outubro de 2019 e algumas pessoas falando em Natal. Que Natal que nós vamos ter? Não tem, está né? difícil. Tá difícil. Então, o que eu digo para a classe menos privilegiada, para a classe que vive de 1, 2 ou 3 salários mínimos, eu não sei como vive. Passa fome, muita necessidade. Eu acho que agora está no momento da sociedade se voltar a essas pessoas necessitadas exatamente nesse momento de festividade, nesse momento tão importante da nossa vida, né? E se não formos nós, sociedade, não tem quem vai lutar por essas pessoas que precisam, Walter. Então, eu penso que a gente vai ter que fazer esse trabalho nós mesmos. Não depender claro, tem que depender do político, tem que depender do presidente, do governador, do prefeito, mas não só depender deles. Eu acho que está no momento da gente, toda a sociedade, imbuída em ajudar a própria sociedade. Né? Eu tenho certeza. Eu queria te agradecer e dizer o seguinte: o problema, Marco, não é o empresário. O empresário está fomentando emprego, ele pode ter o dinheiro. Você vai lá, mas o sujeito, o cara tem um supermercado, tem 3, 4 carros, 4, 5 carros, mas ele está promovendo o emprego, ele está promovendo cidadania, está promovendo comida, está promovendo futuro para os filhos desses que estão empregados, previdência para esses senhores que trabalham. Você vê muito empresário aí que tem supermercado, para o Pão de Açúcar, que é um amigo meu, você trabalha com o pessoal da terceira idade, mas sabe o que eu fico pensando? Esses sim podem ter benefício, que eles geram benefício. O duro é político. O político não dá benefício para ninguém, tira o dinheiro público. Aí você vê uns sujeitos aí com 51 milhões de apartamento e tal, e o dinheiro veio da onde? Não veio de gerar emprego, veio de nós, a gente que pagou Corrupção, né? Eu queria te agradecer e dizer que a semana que vem a gente pode falar, eu quis falar desses 12 milhões de empregados, porque deve ter muita gente devendo dinheiro. Sim. Que a gente chega agora a ver esses mutirões, inclusive a saída do fundo de garantia de R$500, serve para pagar uma coisinha ou outra, mas R$500 também não vai pagar a conta que o sujeito dá uma prestaçãozinha, às vezes. Então tem muito mutirão agora. Sim, né? sim. E eu queria citar isso, Samuel. Tem muita gente que deve estar apreensiva, que não consegue pagar a conta. Muito empresário que não consegue fazer cobrança daquilo que deve. Às vezes tem um sujeito que está se recuperando, mas aí não quer pagar a dívida. Está tudo difícil. Mas a verdade é que a gente precisa começar a pagar as contas para o Brasil sair por água. Né? Sim, o final de ano tem essa questão política de poder liberar essa verba. Eu entendo que essa verba não é destinada a pagamento de dívidas perante instituições financeiras, e sim para que a pessoa possa usar dentro de casa, né? Comprar alimentos. Agora mais a parte vestuária, mas o alimento. Vamos ser franco, né? Você falou, como é que o sujeito que ficou com R$1.000? Você vai no supermercado, mesmo que for aquele mais baratinho, o cara gasta menos de R$60. Um litro de leite é R$2,40 e pouco, baratinho. Né? Ele vai fazer uma compra por uma semana, então está difícil o brasileiro. Muito difícil. Tá difícil. Uma conta de luz menos de R$60, R$70, o que não faz nada, que não tem nada em casa. Né? Tá muito difícil. Conta de telefone. Então, assim, né? Tá difícil o Brasil. E só falando dos mutirões que estão sendo promovidos pelas instituições financeiras, muitas pessoas no final do ano estão com alguma restrição nos bancos de dados, geralmente faz o acordo, fica com o nome sem restrições. Ele paga e pronto. Isso, e aí ele faz a compra de final de ano para os filhos, faz... se endivida de novo. Mas me fala uma coisa, que eu vou estender a conversa, mas só um pouquinho. Hoje não tem aquele limite bancário, quer dizer, o cara ele não tem aquele o score. Tem o score. Ele já não deixa. E uma coisa que eu podia conversar eu acho essa lista de bons pagadores, o brasileiro
tem um dever, o cidadão tem o dever de pagar, não ser multado, ir bem no trânsito. Hoje, por exemplo, a Alesp aprovou um desconto para quem não tem multa, né? Mas, escuta, também não discrimina muito aquele sujeito que tá devendo e não consegue pagar. A gente tem a lista dos bons pagadores e tem a lista dos maus pagadores, né? Nós estamos com 205 milhões de habitantes, de pessoas. 210 milhões. 210 milhões de... 12 milhões de desempregados. 12 milhões de empregados e 50 milhões inscritos nos bancos de dados. Então, como que você quer ver o bom pagador? Vai ter que ver a lista do mau pagador e sair da lista do mau pagador. Eu acho que por isso esse trabalho social é exatamente para sair dessa lista, diminuir essa lista, né? Essa 12 milhões de desempregados, isso vai impactar muito, né? Porque você nunca tem uma conta, você deve ter o quê? Umas 3, 4, 5 contas. Então, e agora também você abre conta pelo... esses bancos. Os pequenos, agora os grandes abrem. Eu tenho no Santander, tenho no Bradesco, porque as taxas são menores. Né? Então você vê que dessas 50 milhões de contas, quantos titulares são? Não são 50 milhões de titulares. Mas a gente vê que tem muita restrição ainda. Essa restrição, a tendência dela é cair agora no final do ano. Né? Uma boa matéria para você discutir com o nosso querido Kioshi, que ele vai ter um panorama, né, nessa área financeira, mas vai possibilitar cair para tirar esse pessoal dos bancos de dados, SCPC, Serasa e todos os demais, né, Boa Vista, enfim, vários grandes bancos de dados. E aí, essa pessoa que não fica mais negativada, ela busca os créditos e aí ela tem a potência de comprar. A gente já fala bastante disso. Nesse momento, você a tua especialidade, a pessoa tem que talvez buscar empréstimos para pagar a salário. Esse é um problema. Né? Tem, esse é um assunto, né? Que pode pôr aí alguns programas. Que sofrimento. O cara está no Natal e agora... E agora ele tem que ficar pagando dívida. É verdade. Tem que ser feliz porque tá pagando as dívidas. Mas bom, assim que funciona. Tem que ser assim, mas está muito triste, né? Está muito triste. O Brasil precisa aquecer. Olha, obrigado, Marta. Tá aqui. Eu queria falar aqui, de novo aqui, ó. O Henrique que nos vê, a Maria Silva, a Renata Delacqua, que entrou agora, o Luiz Carvalho, Socorro Monteiro, Marcelo Tales, né? Doutora Vanessa, que está aqui também, o Ayrton Campos, isso da tua rede. O César Augusto, e ali também, eu não estou enxergando muito bem, vocês sabem, o Dotaviano, ele foi diretor de um grande escritório aqui, ele agora está em Campinas, né? A Thaís Matos, que está ali também, advogada. Queria agradecer vocês, dizer que na sexta-feira, antes de 5 horas falar com o Dr. Kioshi, eu vou dar uma passadinha aqui e falar com o Dr. Marcos sempre que possível. Eu queria te agradecer. É um prazer, uma satisfação, Walter. A gente sabe o trabalho que você desempenhou e desempenha no jornalismo especializado do mundo jurídico. Né? Eu ia falar da advocacia, mas você navega em todo o Ministério Público, na Justiça Comum. O Turismânio, um grande. Turismânio, né? A gente vai estar com ele semana que vem. E assim, Walter, a gente só tem a agradecer, espera que você possa fazer esse trabalho tão competente, um trabalho tão importante para nós da advocacia, que é levar essa informação a todos nós. Parabéns. Eu queria agradecer, mas assim, eu sou um pedacinho, não é querendo retrucar, Marco, mas eu sou um pedacinho daquilo que vocês me fizeram, da convivência que eu tive com você para fazer os programas, com o Dr. Kioshi, o Dr. Ives, o Dr. Mesa Trobato, enfim, o Durso, o Orlando Maluf. Eu posso ficar aqui à tarde, eu vou ficar pecando nos nomes, o Thales, que está aqui, está sempre nos vendo, mas principalmente agora, que chegou no mês passado, dia 19, foi uma mentora, a pessoa que, junto com o meu pai, me botou no jornalismo jurídico. Ela que criou questão de justiça, que é a minha mãe, a Hilda Siglione. Ela foi ficar do lado do Papai do Céu, que você também foi amigo nosso e tal, e teve presente, e ela que me fez entrar nessa linha de jornalismo. Então eu agradeço a vocês, ao papai, que já foi em 2008, e a mamãe, que foi agora, no dia 19
do mês passado. E agradecer que você teve comigo todos esses momentos. E alguns amigos que estiveram aqui, dentre eles o Dr. Quioche, né, que estava presente sempre. Né? É assim a vida, né? Assim a vida. Mas já que você falou em DNA de jornalismo, eu te mostrei que o meu vem do DNA de vocês. Um beijo para ele, de onde ela estiver. Tá lá vendo a gente, criticando. Ela fala que eu falava muito gerúndio, né? Ainda fala. E tem uma fala do Dúcio, que quase ninguém sabe, mas vem dos cofres da mamãe. E o Dúcio me permita dizer aqui, né, que deve estar assistindo, que a advocacia tem o sangue OAB. Isso vem de uma conversa que a gente teve. É muito bom. Muito e a mamãe tinha essas tiradas, né, e o Dúcio, sempre muito sagaz com o Humberto, entraram de vez. E você vê, a gente participou 30 anos do mundo jurídico, a começar, e quem me levou foi o doutor Antônio Cláudio Maris Oliveira, junto com o doutor Rubens. Parabéns, Walter. Obrigado por vocês estarem aqui. Agora eu vou levantar porque mudou, vou apertar aqui o concluir e dar um tchau, Marco, aí no Tchau, canto. tchau. E abraço para vocês.